Graça e paz, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, uma manhã maravilhosa, um clima abençoado. Manaus, para amanhecer com um clima gostoso de 26 graus, é um milagre de Deus. Primeiro que nós estamos aqui no meio de uma floresta e a umidade relativamente do ar aqui é muito úmida. Então você respira de alguma maneira água. Estamos nessa zona aqui da floresta amazônica e nosso clima ele é muito úmido. Mas hoje a temperatura amanheceu uma bênção maravilhosa. E a palavra que eu tenho para nossas vidas nessa manhã tão gostosa, ela se encontra no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 10, lá no versículo 11, o evangelista vai nos lembrar das palavras do grande mestre do Senhor Jesus, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, eu senti de Deus hoje falar um pouquinho sobre essas palavras do Senhor. Eu participo de um grupo de pastores e uma mensagem veio pelo grupo de alguém que postou lá, e um pastor repassou para a gente ver a que ponto ela chegou a situação nos nossos dias. Alguém mandou numa corrente dessas da vida de WhatsApp uma mensagem onde aparecia ali a fotografia de duas pessoas, dois velhinhos já com 90, outro já acredito que uns 90 e poucos anos também. Então ali tinha um cidadão, um pastor, um suposto pastor, que ele dizia que aquele casal de velhinhos, eles eram pessoas felizes, maravilhosas e viviam uma vida muito agradável. E eu até creio mesmo. E ele atribuía a felicidade, a alegria, a robustez daqueles dois velhinhos a uma espécie de adoção por oração. Eu vou colocar nesses termos. Então ele dizia que aqueles velhinhos, eles eram pessoas que estavam nas orações daquele homem há mais de 10 anos. Então ele fazia como se fosse uma merchandising ali, uma propaganda, dizendo o seguinte: olha, essas pessoas elas estão hoje felizes, com 90 e poucos anos aí, muito alegres, com saúde, porque elas constam do meu livro de oração, ou elas constam das minhas orações que eu faço para elas todos os dias, ou que eu recito para elas de período em período. Isso é que vem fazendo com que esse casal eles se mantenham firmes e fortes, alegres, saudáveis. E esse suposto pastor, ele pedia que, se aquela mensagem tivesse caído no telefone de uma pessoa e que, se essa pessoa estivesse passando também por uma situação difícil, uma situação de desespero, uma situação onde ele já não tinha mais esperança, então aquele suposto pastor, ele convidava a pessoa, qualquer pessoa, a incluir o seu nome também nos livros de orações dele. E ele disse que a partir do momento que ele colocasse aquelas pessoas no livro de oração, aquelas pessoas mudariam radicalmente a sua vida para melhor. E ele cobrava por
por aquele serviço um percentual, cobrava ali um valor fixo. Ele indicava inclusive a conta corrente, o Pix, tudo direitinho. E tinham outras pessoas também que estavam na mensagem, que estavam também no livro de oração daquele camarada. Eram pessoas que estavam ali seguras na oração dele. Era uma espécie de terceirização da sua vida espiritual. Eu vou sintetizar nesse ponto aí. Terceirização da sua vida espiritual através de oração a terceiros. Isso me deixou muito triste, queridos. E, por outro lado, muito revoltado com essa situação. Primeiro, porque ainda existem pessoas que eles preferem que suas vidas sejam conduzidas dessa forma. Para haver um corrupto, é preciso que haja um corruptor. Não existe só um lado, o outro tem que aceitar também. Para que haja o ativo, é necessário que tenha o passivo. Um só não vai existir. Então, eu fiquei triste por conta de que um indivíduo desse, um lobo disfarçado de pastor, ele ainda consegue enganar muitas pessoas inocentes. Também revoltado porque muitas pessoas que já não são mais inocentes, que conhecem o que é a palavra do Senhor, que sabe os caminhos do Senhor, mas se deixam ainda envolver e se levar por argumentos como esse. Isso é muito triste. Por isso o Senhor Jesus vai falar lá no seu Evangelho que Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Não é o que a gente observa hoje, nos dias de hoje. Não se observa uma pessoa, um pastor dando a sua vida pelas ovelhas na sua totalidade. Você vai encontrar muitos pastores sérios, homens de Deus, que estão comprometidos com a obra, mas você vai encontrar muitos falsos profetas no meio desse rebanho. Muitos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos discípulos. Recentemente um evangelista, ele me pergunta: pastor, o senhor é contra o apóstolo? O senhor não crê nos dons apostólicos para os nossos dias? Claro que eu creio. O que eu não creio é na banalização dos dons apostólicos para os nossos dias. Acho que tem muito artista para pouco filme. Isso não dá para aceitar. Então, queridos, muitas pessoas ainda se deixam ser traídas e atraídas por propagandas como esta aí, de que você vai ser feliz, que basta você colocar o seu nome num livro de oração, num aplicativo, basta você fixar esse propósito de pagar em dia ali as suas mensalidades, você vai ter vida longa, você vai ter vida próspera, com saúde, com riqueza, com felicidade e por aí afora. Mas isso não é o que o Senhor Jesus ele nos ensina, não. Isso não é vida cristã, queridos. Terceirização da vida espiritual, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não fazem parte dos planos do Senhor. Jesus não veio com essa proposta para que nós terceirizássemos a nossa vida espiritual. Jesus veio com uma proposta diferente. A proposta do Senhor foi uma proposta de comunhão. O Senhor Jesus trouxe uma proposta para nossas vidas,
onde ele quer ter uma comunhão pessoal com o ser humano, com o homem que ele criou. Ele não quer terceirizar a espiritualidade da vida de ninguém, porque isso não faz sentido. Não faz sentido para ele. A Bíblia diz lá no Gênesis, queridos, que o Senhor Deus, ele descia e ele caminhava com Adão ali na tarde. Então, o que o Senhor quer de nós é essa comunhão, queridos. Ele quer ter relacionamento com o homem que ele criou. Ele quer conversar com esse homem. Ele quer se relacionar intimamente com esse homem. Não dá para terceirizar a nossa vida cristã, não dá para terceirizar a comunhão com Deus como nós fazemos isso com o trabalho, com a escola. Não é isso que o Senhor trouxe-nos como uma proposta, não, queridos. Isso é uma proposta do diabo. A terceirização da vida espiritual é uma proposta do diabo. O mesmo evangelho de João, no começo, ele vai dizer lá que o bom pastor, ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz. O porteiro abre a porta, ele entra e chama as ovelhas para fora. Mas o que pula por cima da porteira, esse é ladrão e salteador. Ele não tem compromisso com as ovelhas do rebanho. Ele é um ladrão, um salteador. Se você observar bem, mesmo sendo um ladrão, um salteador, ele pula para dentro do rebanho, queridos. Talvez você diga, pastor, mas há possibilidade de um falsário, um falso pastor estar no meio do rebanho? Sim, há. Jesus disse que o ladrão, ele pula e ele está lá no meio do rebanho. Ele entra por quê? Porque ele escalou uma entrada alternativa. Ele não entra pelo caminho legal. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entra por mim encontra pastagem. Então, queridos, o falso profeta, o iníquo, ele está dentro da igreja. Está lá no meio dos irmãos ali, quem sabe cantando, pulando, saltando, dando pulinhos. Ele está no meio do arraial do Senhor. Mas o fato dele estar no meio do arraial do Senhor não significa que ele tem parte com Deus, não. Vai chegar um ponto que ele não vai permanecer na congregação do justo. Salmos de número 1 vai dizer que o ímpio ele não prevalece na congregação do justo. Por que ele está lá, pastor? Porque ele é joio no meio do trigo. E essa colheita, quem vai fazer não sou eu, não é você, é o Senhor. Mas nós podemos, queridos, nós podemos observar, podemos discernir entre joio e trigo. Porque o joio ele é mau, ele é perverso, ele suga a força do trigo no solo. Ele não tem compromisso nenhum com aquele crescimento do trigo. Ele é perverso. Jesus vai relatar isso quando ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o falsário, o mercenário, assim que ele vê o lobo, ele se dispersa, ele corre. Por quê? Porque ele não é daquele rebanho, queridos. Então muitas pessoas, todos os dias, eles recebem uma série de propostas, de correntes. Ele paga uma taxa, ele bota um dinheiro no envelope, ele faz um propósito, ele chama isso de propósito. Ele faz um propósito, ele coloca ali um dinheirinho, e quando ele coloca aquele dinheirinho naquele envelope, ele diz: agora sim, agora aquela igreja vai orar por mim, eu vou prosperar aqui no meu comércio, eu vou prosperar na minha vida amorosa, eu vou prosperar na saúde, eu vou ficar bem na foto. Mas isso é uma ilusão, queridos, uma ilusão espiritual. Isso, revisitando aí
Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, um dos doutores da igreja no século II, no século III, ele vai dizer que isso aí é uma coisa chamada gnosticismo. Gnosticismo. E olha que Agostinho tem propriedade para falar de gnosticismo, porque Agostinho ele participou diretamente no início da sua vida dessas heresias. Graças a Deus ele pulou fora disso aí. Mas o começo da vida de Agostinho foi no gnosticismo, no maniqueísmo. Mas ele encontrou um camarada chamado Ambrósio. E esse Ambrósio tirou ele dessa cegueira espiritual, digamos assim. O bispo Ambrósio, um dos doutores da igreja do século III, conseguiu arrancar Agostinho dessa situação desgraçada. Esse mesmo gnosticismo está nos dias de hoje contaminando a igreja. Isso é gnóstico, queridos. Gnose pura da veia. O camarada achando que ele pode comprar Deus com o seu dinheiro. Ele acha que ele pode comprar o favor imerecido do Senhor com um envelope ali, com uma grana. Ele quer terceirizar. Ele quer reduzir o Criador a um servo, a um mero servo. Ele entende que o Deus Todo-Poderoso está ali para fazer a vontade dele e não ele a vontade do Eterno. Esse conceito de gnosticismo ele está ainda presente nos nossos dias de hoje. Um dualismo desgraçado, nefasto, que mina a sabedoria de muitos ainda nos dias de hoje. O Senhor não está à venda, queridos. O Senhor ele quer um relacionamento pessoal contigo. O Senhor é um bom pastor, é o bom pastor. O artigo é masculino, o artigo é pessoal, o artigo é direto e é definido. O Senhor é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Então, para que nós possamos meditar nessas palavras, nessa manhã tão gostosa, um clima, um friozinho gostoso, que você possa meditar nessas palavras. Jesus não está à venda. Jesus não negocia contigo nada. Louco é o homem que acha que pode barganhar com Deus. O Senhor te chamou para uma experiência muito maior. E revisitando aqui também as palavras atribuídas a Francisco de Assis, eu não sei se ela tem procedência, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: prega o Evangelho e no momento oportuno usa as palavras. Então nessa manhã, queridos, eu te convido, prega o Evangelho e no momento oportuno usa as palavras, fala dele. Não tenta pregar o Evangelho com palavras, porque não funciona. Prega o Evangelho com as tuas atitudes, com teu amor, com teu carinho, com a tua dedicação, com teu perdão. Prega esse Evangelho com teus atos, com a tua postura de vida, com teu exemplo de vida. Prega esse Evangelho. E se necessário, sim, use as palavras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e possa abrir os teus olhos para te cair fora desses lobos devoradores que hoje eles infernizam e rodeiam a comunidade cristã. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.